Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Esse é mais um vídeo então do nosso quadro Conversa de Bar, aquele quadro no qual nós abordamos então questões do cotidiano a fim de extrairmos princípios importantes para nossa reflexão e crescimento espiritual. O Joe Biden, então, o presidente recém-eleito dos Estados Unidos, recentemente expediu uma ordem executiva que tem gerado muita controvérsia e polêmica lá nos Estados Unidos, inclusive entre grupos feministas. Então esse decreto do Biden visa acabar de uma vez por todas com as discriminações decorrentes de orientação sexual e de gênero, buscando uma verdadeira igualdade praticamente absoluta entre os sexos. Então a tão sonhada igualdade entre homens e mulheres lá nos Estados Unidos caminha agora a passos largos para um final quase que distópico. E é exatamente isso que algumas feministas têm reconhecido. Um grupo de feministas lá nos Estados Unidos, a Frente de Liberação das Mulheres, tem blasfemado exatamente contra isso, dizendo que essa ordem, da maneira como ela está sendo expedida, pode acabar resultando no fim de quaisquer privilégios e direitos que as mulheres ainda têm, pelo simples fato de que essa categoria mulher acaba não existindo mais. Busca então uma igualdade tão radical entre homens e mulheres que tanto faz agora se um sujeito se identifica como homem ou se identifica como mulher, eles vão ter acesso aos mesmos ambientes, aos mesmos tipos de privilégios, entre aspas, porque esse decreto visa exatamente acabar com essa discriminação que ainda existe em decorrência do sexo, buscar uma igualdade absoluta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com algumas reportagens sobre esse decreto executivo para quem quiser ler melhor, mas o fato é, havia ainda alguma dúvida de que em algum momento isso iria acontecer? Meu Deus do céu, é óbvio que em algum momento esse discurso que começou lá atrás, né, ainda no século XIX, de uma busca entre igualdade de homens e mulheres, será que alguém tinha alguma dúvida que em algum momento a gente chegaria a esse resultado distópico que parece que é para onde nós estamos caminhando lá nos Estados Unidos? Porque ao longo da história dessa busca por igualdade, esse princípio foi sofrendo cada vez mais uma mitigação, de modo que hoje você está realmente caminhando para um fim de qualquer diferença que exista entre homens e mulheres. E aí as feministas aqui, talvez ainda mais tradicionalistas, né, tendo aquela perspectiva clássica de que não, a gente busca uma igualdade formal, mas nós reconhecemos que existem diferenças materiais entre homens e mulheres. Acabou isso. É exatamente isso que esse decreto visa acabar. Não tem mais essa história de igualdade na lei, mas reconhecendo as desigualdades materiais. Não. Esse decreto está caminhando exatamente na linha de deturpar tudo isso para buscar uma igualdade absoluta. Então, por exemplo, homens e mulheres vão poder competir no mesmo esporte, nos mesmos esportes, nas mesmas modalidades. Porque você não pode discriminar um homem que se identifique como mulher para poder participar de um esporte na modalidade feminina. A gente sabe que essa questão dos transexuais na prática do esporte, principalmente de mulheres trans no esporte, é algo extremamente controverso. A gente ainda não tem estudos muito conclusivos e absolutos no que diz respeito às variações hormonais por conta dos bloqueios, etc. Mas empiricamente qualquer ser humano de bom senso já tem constatado que as mulheres trans têm sim vantagens sobre as mulheres que têm o sexo, né, biológico lá, a vagina. Mas o fato é óbvio que em algum momento isso iria começar a acontecer. A tão sonhada igualdade está começando a dar, então, as suas caras no seu nível mais distópico e absoluto. Agora é lógico que o que isso visa, em última análise, meus filhos, é uma neutralidade dos sexos que foi planejado, há décadas atrás eles já avisam isso. Qualquer livro que você lê distópico ou filme distópico que você vê que siga essa agenda, esse é um ponto comum em todos eles, a neutralidade dos sexos. É exatamente isso que eles visam, porque eles querem linkar essa agenda com a questão transhumanista. Mas aí é um assunto para outro vídeo, eu não vou entrar nesse ponto agora, porque ele é muito extenso, muito, interessante, mas é uma coisa que tem que ficar para um vídeo específico. Então vocês acreditam mesmo que os privilégios que as mulheres ainda têm na lei vão se sustentar por muito tempo ainda? Vocês acham mesmo que quando os homens começarem a chegar lá na fila de alistamento militar e se declararem mulheres para se isentarem do serviço militar, vocês acham que quando os homens começarem a procurar os postos do INSS, ou enfim, mesmo no serviço público, se identificando como mulheres para poderem se aposentar mais cedo, vocês acham que quando homens agora começarem a querer frequentar os banheiros femininos, os vagões exclusivos para mulheres,
mulheres no metrô, etc. Todas essas coisas. Vocês acham que o Estado vai retroceder? Ah, não, realmente. Então, como agora muitos homens estão se declarando mulheres para não servir mais, vamos tornar o serviço militar voluntário para todas as pessoas. Não, meu filho. O que vai acontecer? O serviço militar vai se tornar obrigatório. O que vai acontecer com a aposentadoria? Vamos aumentar a idade para todo mundo, então, para acabar com essa farra. Recentemente nós tivemos mães solteiras recebendo um auxílio emergencial em dobro. Agora, quando os homens perceberem isso, você acha que eles não vão começar a se declarar também mulheres para ter direito a esse auxílio em dobro, se for um pai solteiro, por exemplo? Então, na prática, de fato, essas feministas têm toda a razão. Isso vai acabar implicando no fim dos privilégios que as mulheres têm diante das legislações. É exatamente isso que elas estão prevendo e eu concordo plenamente com elas. Isso vai acabar. Quando você, por exemplo, estiver lá no banheiro com a sua amiga, né, numa coisa distópica, mas não tão distante, de repente entrar um sujeito lá com um volume lá no meio das peças, não, eu sou mulher, eu posso usar esse banheiro, porque a fila está menor. Quer dizer, fila para banheiro de mulher nunca está menor do que para dos homens, né? Mas enfim, na prática é isso que vai acontecer. É a destruição dos privilégios e direitos que as mulheres tiveram durante séculos na nossa cultura, sendo agora então destruídos e erradicados por conta dessa ideia delirante de igualdade, não só entre os sexos, mas entre os gêneros agora, né? Porque agora a questão não é mais entre sexos, é entre gêneros. E olha as consequências de onde nós estamos chegando. Meus caros militantes, entendam de uma vez por todas, você não é defensor dos fracos e oprimidos, você é apenas massa de manobra. O movimento negro não está aqui para defender o direito dos negros. O movimento feminista não está aqui para defender os direitos das mulheres. O movimento LGBT não está aqui para defender os direitos dos homossexuais. Veja bem, não estou dizendo que não existam pessoas nesses movimentos inocentes que acreditam que realmente essas pessoas, né, os cabeças desse movimento, estão lá para defender e buscar a igualdade e a justiça e os direitos, etc. Não. Existem pessoas que inocentemente servem de massa de manobra, mas acreditam nisso. Agora, a cúpula desses movimentos, eles estão lá realmente para gerar conflito, para gerar o quê? Divisão aqui embaixo entre nós. Eu já falei. Recentemente, o movimento LGB está sendo cancelado pelo movimento trans, porque eles estão dizendo que muitos homossexuais são transfóbicos simplesmente porque eles acabam definindo o seu gosto sexual por parceiros a partir da genitália. Então, se um homem homossexual, geralmente ele vai gostar de homens que tenham a genitália masculina, assim como uma mulher que se declare lésbica vai gostar de pessoas que tenham a genitália feminina, só que isso está sendo acusado de transfobia, porque eles estão definindo as pessoas através do sexo, da genitália. Olha que coisa absurda, né? Mas enfim, então você veja que esses movimentos eles não estão aqui para buscar direitos. Veja, as mulheres estão sendo prejudicadas agora. As mulheres vão perder privilégios e direitos que elas sempre tiveram por conta de uma igualdade. E vocês acham mesmo que essas feministas vão ter algum eco na sociedade? Vocês acham mesmo que o movimento LGBT vai partir na defesa dos LGB contra essa acusação de transfobia? Esse pessoal não está nem aí, então despertem. Esses movimentos não estão preocupados em defender direitos de ninguém. Eles estão preocupados em seguir uma agenda que a gente já sabe qual que é gerar exatamente a divisão das pessoas aqui embaixo para que aqueles que querem nos dominar tenham mais facilidade. Ah, Dodge, então você está dizendo que nós que fazemos parte desses grupos, né, homossexuais, negros e mulheres, nós não devemos lutar por nossas conquistas, por nossos direitos? Claro que todos nós, todo ser humano deve lutar, deve batalhar por suas conquistas, mas façam isso, sobretudo, por vocês mesmos, sem estarem no esteio de um movimento qualquer que de uma hora para outra pode se voltar contra vocês, como é exatamente o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então você que é feminista, que diz defender os direitos das mulheres, e principalmente você que é mulher, que fica com essa história de elo, helix, amigix, saiba que você você está dando um tiro no seu pé, mas não é com um 38, com uma .40, você está pegando uma 12, sabe aquela espingarda, e está dando um tiro no teu pé, porque em última análise você está defendendo uma agenda que vai se voltar contra você cedo ou tarde. Assim como o movimento negro se alimenta de racismo, o movimento negro não tem interesse em acabar com o racismo, o movimento negro tem interesse em fomentar o racismo porque ele se alimenta dele. Então despertem, busquem as suas conquistas, enfim, aquilo que vocês acham importante para vocês, mas sempre por vocês mesmos, porque essas conquistas e esses méritos não têm como serem arrancados de vocês por movimento algum, pelo menos do ponto de vista, enfim, da militância. Então façam isso por vocês mesmos. E o importante, o mais fundamental de tudo,
Busquemos o nosso desenvolvimento espiritual para que nós estejamos preparados para essa agenda que vai avançar cada vez mais e vai avançar de forma cada vez mais truculenta, porque aquelas pessoas que ainda insistirem em tentar enxergar o óbvio tendem a ser cada vez mais rechaçadas, canceladas, se simplesmente se opuserem a essa agenda. Então nos preparemos para isso. Busquemos o nosso desenvolvimento espiritual, busquemos nos aproximar de Deus, do Evangelho, a fim de nos protegermos e termos, saúde mental para lidar com essa situação daqui para frente. Então, para esse vídeo era isso, eu achei importante para mostrar para as pessoas, para que ninguém tenha aquela desculpa de dizer, poxa, eu não fui avisado de que isso iria acontecer. Sim, você está sendo avisado de que esses movimentos não estão preocupados com a defesa dos seus direitos, coisa nenhuma. Militante, desperte. Você não defende os fracos e oprimidos, você é só uma pessoa que está sendo massa de manobra. Senhores, então, para esse vídeo, como eu falei, era isso. Se você gostou, deixe aqui os seus comentários, compartilhe essa mensagem, considere inscrever-se no canal se você achar que isso possa ser útil para a sua vida, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.